O clássico já se desenhava possivelmente com uma boa vantagem, até mesmo de que o Fluminense poderia sair vitorioso, como saiu. Mas eu te pergunto, o fato do planejamento que a comissão técnica fez, utilizando primeiro os meninos, né, os garotos da base, e depois um time titular, a cavalaria toda, hoje, alternando, tem que ser assim, né, para um calendário desse louco que nós estamos tendo pela frente aí, tem que ser isso, senão estoura o jogador, né? Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Então, de começo foi alguns meninos, alguns rapazes que estavam no profissional que vinham jogando pouco, tinha o Otávio, o James que chegou, né, alguns jogadores que estão aí com a gente. E essa foi a ideia. Depois a gente dá essa sequência, são muitos jogos que tem pelo ano pela frente. Então fazer essa mescla é muito boa no começo, porque depois vai ficar sendo jogo atrás de jogo. E aí ele optou no primeiro jogo, alguns jogadores, o Ganso, os gringos, e agora o Canobi jogar 45 minutos, essa foi a ideia. E nesse jogo contra o Flamengo dar uma mesclada. Então para dar minutagem para todos, para depois voltar com força total. Lima, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque acabou que ficou 43 minutos ali parado por conta da chuva, né? Querendo ou não, acaba atrapalhando um pouquinho vocês. Queria saber o que o Max chegou a falar com vocês, que é a questão do mental mesmo, que vocês já voltaram ali com garra e, querendo ou não, dominaram ali a partida. De começo ali da partida, muito difícil. Tava complicado ter um futebol bonito. A bola tava parando muito. E ali, logo na falta, eu e o Pedro comentou com o juiz para dar uma parada, que estava impossível jogar um futebol. Então, ele escutou a gente, fizemos essa parada, o Marcos deu umas orientações e a gente voltou com tudo. Acho que antes da parada também a gente estava bem firme nas jogadas, né, chegando bem sempre antes. Enfim, né, algumas orientações que ele passa para a gente voltar depois dessa paralisação e conquistar a vitória. Lima, aqui na nossa frente, boa noite. É uma temporada, como o Sérgio estava falando, com um calendário muito diferente, né? Muito cheio. Quarta-feira já tem Campeonato Brasileiro, depois de só 4 jogos de Campeonato Carioca. Você é um cara que tem sempre número alto de partidas por temporada, é um cara que sempre está disponível. E agora, com a chegada do Savarino, eu fico curioso para ouvir do Lima de... Já te perguntei isso, acho que umas 300 vezes. Mas do Lima de 2026, onde você se enxerga podendo ajudar mais esse time? Na função de camisa 10 que você fez hoje, talvez um pouco mais atrás, né, que o Nonato fez, aberto, como você já fez várias vezes. Com a atual conjuntura de Zubeldia e do elenco de agora, como que você se vê mais ajudando o grupo esse ano? Obrigado. O Savarino, um grande jogador, fez um treino com a gente, aí você vê que é um menino diferente. A gente já deu as boas-vindas para ele, creio que você vai se adaptar muito rápido. Um elenco muito bom, uma galera gente boa, vai encontrar um grupo bacana, enfim. E sobre a minha posição hoje não joguei de 10, jogamos num tripé, joguei um pouco mais recuado. Por mais que eu sou um dos dois ali, do Facundo e do Nonato, jogador que sempre está mais avançando. Hoje eu joguei um pouquinho mais por trás, não joguei de 10. E normalmente estou jogando mais de volante, de segunda ali. E quando o Max opta por jogar num tripé, eu jogo. Do Palmeiras ano passado a gente jogou assim num tripé também, foi muito bom. E ele pergunta se a gente gosta, tudo. Eu e o Nonato sempre que joga nesse tripé a gente se dá muito bem. Então creio que ali de volante, mas de meia também quando precisa eu jogo. De ponta também, em 2023 joguei bastante. Não vejo problema algum, mas acho que de volante estou querendo jogar mais. Lima, boa noite. Até brinquei com o Max, e agora chegou a vez do Zubeldia ser incorporado, né, ao grupo. Vocês tiveram esse grupo 1, grupo 2, esse processo de trabalho. Quando ele chega agora no finalzinho dessa semana, como é que foi também a palavra dele para motivar para esse jogo, esse clássico aqui hoje? Também levando em consideração que isso também traz um corpo para vocês para fazer estreia no Brasileiro, né, no mental, no que diz respeito. Mas também eu queria que você falasse um pouco do momento que os seus companheiros estão vivendo. Santi entrou muito bem hoje, o Serna também vem fazendo bons jogos, né, boas atuações. E nos 2 gols vocês comemoraram muito como um grande grupo unido. Fala um pouco sobre esse processo também, especialmente para essa atuação no Clássico, né? A gente espera que ele volte o mais rápido possível. Sabe que é uma coisa complicada que ele passou, mas a gente está esperando ele aqui. Estamos trabalhando firme, sério, por mais que ele não esteja presente ali, tem toda a comissão. Então a gente está trabalhando bem firme. Sobre o Santi, um grande garoto, um grande jogador, está se adaptando. Ano passado não jogou muito, mas você vê que é um grande jogador. Ele que vem de fora, assim, até se adaptar um pouco difícil, tem que ter um pouco de paciência. Mas você vê que ele entra nos jogos, ajuda a gente. E a cada dia, a cada treino, aí ele está evoluindo. A questão da comemoração, como eu falo, o grupo é fantástico, né? Desde quando eu cheguei em 2023. Antes de vir, Samuel já tinha me falado, e era um grupo fantástico. E para você ver, até com a despedida do Keno, todo mundo fica chateado, ninguém quer sair daqui. E foi o que você viu, 2 gols, 2 comemorações fantásticas, todo mundo junto, e a gente espera comemorar ainda mais. É isso, meu amigo, obrigado.
Vamos lá, Guga. Boa noite. Vai, mas sem mic? Tá, vamos lá. Boa noite. Hoje você jogou muito bem, fez uma ótima partida. E a gente viu muita gente, assim, muitos torcedores do Fluminense falando que você cresce em jogo grande. Tem essa motivação, assim, principalmente porque hoje foi um clássico contra o Flamengo? Eu acho que fica muito marcado, né, quando a gente vai bem em jogo grande. Em todo ano, desde que eu cheguei aqui, por coincidência ou não, eu acabo jogando a maioria dos jogos decisivos e acaba ficando marcado. Mas eu me dedico para estar sempre em alto nível. Eu acho que eu já mostrei meu valor aqui, já é meu 4º ano. E, enfim, que eu continue jogando jogos decisivos dessa forma e ajudando o Fluminense. Mas o maior intuito é ter regularidade e poder ajudar o Fluminense em todas as partidas. Em cima, Guga, antes de mais nada, parabéns pela vitória. Também considero que, acho que em jogos clássicos, grandes assim, você realmente arrebenta. Em cima do que disse a Gabi, isso ajuda a começar muito bem uma temporada, uma vitória sobre um dos principais rivais, e por que não dizer, como todo mundo costuma estar, né, colocando que o Flamengo hoje tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, começar uma temporada vencendo um clássico e da forma que o Fluminense conseguiu, superando, marcando, colocando bola no pé, com vibração, com raça, motiva a temporada de vocês? Cara, com certeza, acho que motiva muito. Eu acho que ano passado ficou um gostinho de que faltou um título, porque foi uma temporada brilhante. Acho que a gente conseguiu disputar todas as competições, enfim, para ser campeão, e por detalhes a gente acabou não conseguindo um título. E iniciar essa temporada já num clássico, independente se tá com ritmo ou não, tanto do lado de lá quanto do lado daqui também, a gente sabe que é início de temporada, que falta ritmo, mas acho que a gente conseguiu manter um nível muito alto durante a partida inteira. Não me recordo de ter sofrido nenhuma chance clara, e a gente, né, bate na tecla pela qualidade que tem o outro lado, e você conseguir fazer um jogo dessa forma tem que engrandecer muito, e né, a gente ganhar um clássico dessa maneira, se impondo e jogando, né, independente de quem está do outro lado, a gente fazendo a nossa parte e conseguindo essa vitória, traz e motiva ainda mais tanto o torcedor como todos os jogadores aqui, para que a gente, né, coloque já desde o início que a gente tem totais capacidade de conquistar grandes coisas esse ano, e a gente vai brigar por cada título, tanto não importa o campeonato que a gente jogar, a gente vai ter que entrar e mentalizar que a gente vai entrar para ser campeão. Guga, boa noite. Inclusive, falando sobre essa questão aí da preparação, eu queria saber como é que foram esses dias, até porque já tem novos jogadores, veio o Savarino, como é que está sendo? Cara, desde o primeiro dia da reapresentação, foi de muito trabalho, muito intenso. Claro que rola a ansiedade, que todo mundo já quer jogar logo, mas a preparação foi muito boa. Todos os dias a gente pôde entregar em números, né, de tudo ali, um nível muito alto de treinamento. E o pessoal que está chegando, tanto o Sava quanto o Arana e o James também, que eles possam se sentir em casa. A gente já deixou eles à vontade, e que eles possam somar para que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. Guga, aqui, boa noite. Eu percebi durante o jogo, e dava para perceber nitidamente a sua conexão com o torcedor, né? Principalmente depois do gol do Fluminense, você regendo a torcida ali, quase que toda a bola que o Fluminense cortava e que você cortava também. E desde que a comissão do Zubeldia chegou, são 11 jogos aqui como mandante, né, fazendo esse recorte, 11 vitórias, só 2 gols sofridos. Uma temporada longa dessa, eu queria ouvir de você o quanto que esse Maracanã, com a torcida do Fluminense em alto número aqui, somado a esse número que eu te trouxe da comissão do Zubeldia, pode ser um trunfo para conquistar os títulos que você acabou de falar, que escaparam ano passado e que podem vir esse ano. Obrigado. Boa noite, obrigado. Cara, acho que o torcedor sabe da força que ele tem. A gente sabe da nossa responsabilidade de mostrar também em campo. Todo mundo quer ganhar, a gente sabe que hoje em dia a torcida, não só aqui, em qualquer lugar, a paciência é um pouquinho curta, mas é porque o torcedor quer ver o time ganhar, quer ver o time jogar bem, e a gente trabalha para isso. Mas eu acho que quando a gente consegue juntar a torcida, né, com os jogadores ali, quando a gente tem a mesma conexão, de alguma maneira a gente fica muito forte. E desde que eu cheguei aqui, toda vez que a gente
a gente lota o Maracanã, que a torcida joga junto e que a gente corresponde também dentro de campo, o Fluminense é quase imbatível. Então, que a gente consiga trazer a torcida ainda mais para perto, para que a gente possa jogar junto, que eles possam nos apoiar. É claro que não tem como ganhar todos os jogos, mas que a gente possa representá-los mesmo dentro de campo, jogando em casa, jogando fora, porque a gente sabe que a vida do torcedor, às vezes uma vitória, ainda mais num clássico desse, muda tudo, muda a autoestima, muda a semana, todo mundo fica mais alegre, mais leve, e que a gente possa estar sempre representando eles dentro de campo, né, jogando com toda a nossa alma, nossa raça, e fazer do Fluminense ainda mais forte para que a gente possa conquistar títulos. Guga, boa noite. Queria falar um pouco desse setor que você, Samuel, Arana, René atuam aí pelas beiradas. O Fluminense tem muito essa válvula de escape, tanto com Canóbio, Senna, velocidade, enfim. Desse planejamento para a temporada toda, importância de vocês estarem em boas condições, terem todo mundo o ritmo de jogo para fazer essas trocas. Por exemplo, a Arana estava sentindo já um cansaço ali, trocou. Especialmente por conta disso, por ser esse potencial para poder construir jogadas por ali, dentro desse planejamento. E queria que você falasse de como foi a troca, como tem sido, né, essa troca, apesar do Arana jogar do outro lado, mas por ele ter chegado agora recentemente também e ter essa função, né? Sim, acho que para um time grande, né, tantos campeonatos, tantos jogos que a gente vai ter durante o ano, a gente precisa de ter um elenco forte e que todo mundo esteja competindo ali, numa competição saudável, mas que esteja apto para jogar em alto nível, como foi hoje, como foi no último jogo, independente de quem está em campo, mas que esteja bem, representando bem o Fluminense. Assim, acho que a gente tem bons laterais para representar tanto quem for jogar, quem estiver no banco. Acho que a gente está bem servido. E o Arana veio para somar, jogador de seleção brasileira, já tem seu nome marcado aí no futebol brasileiro e que ele possa desfrutar aqui, que ele possa ser muito feliz e ajudar a gente nessa temporada tão longa e tão difícil, né, de muitos jogos, ainda mais esse ano que vai ser um pouco mais curto, então a gente tem que tá todo mundo pronto ali para jogar, para atuar e estar em boas condições para ajudar o Fluminense. Boa noite, Guga. Queria falar um pouco sobre esse retrospecto, né? Nessa década, de 21 para cá, o Fluminense no Rio de Janeiro é o único clube que tem mais vitórias contra o Flamengo. 11-9, tá, esse cálculo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse sabor contra o Flamengo, vencer mais um clássico, essa experiência no Maracanã, que é sempre muito boa com a torcida. Pode falar um pouquinho pra gente sobre tudo isso e também sobre essa passagem de bastão natural que a gente vê, né? O Samuel Xavier é um jogador experiente, um remanescente também de 2023. Como é que você tem ele, assim, dentro do elenco? Como é que é a sua relação com ele? Obrigado. Bom, sobre os números no Clássico, acho que é de muito trabalho, cara. Futebol não tem muita coincidência. Coincidência é para quem está de fora, enfim, para quem trabalha com números, mas a gente aqui, a gente sabe do nosso esforço, né, no dia a dia, muito trabalho, muito estudo do adversário para que a gente possa chegar aqui e representar da melhor forma. E acho que hoje, mais uma vez, a gente pôde mostrar a nossa força, né? E eu estava conversando ali com alguns dentro do vestiário, que a gente possa, mesmo sendo início de temporada, mas que possa manter esse nível, né, de como terminou o ano passado e como já iniciou agora, porque a gente mantendo esse nível de atuação, de atenção nos jogos, né, a gente vem tomando pouco gol, enfim, a gente tem que manter esse nível para que a gente possa conquistar títulos, né? O título vem, né, numa constância durante o ano. Acho que se a gente mantém essa regularidade durante a temporada, as chances de conquistar títulos grandes são maiores. Então a gente tem que manter esse nível. E a outra pergunta foi sobre o sabor de conseguir ser o maior time do Rio de Janeiro contra o Não, exato. Acho que isso é natural, né? A gente tem que engrandecer, porque a gente sabe a força que tem do outro lado, né? Não é à toa que gasta o que gasta para contratar e está sempre disputando o título, está sempre conquistando. E não é fácil você ter um número tão alto contra um time tão qualificado. Mas, como eu falei, independente se é contra o Flamengo ou não, a gente tem que manter essa regularidade de atuação, de atenção, para que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. Guga, boa noite. Aqui, do lado de cá. Boa noite. O Fluminense hoje mostrou muita consistência, né? Marcou muito o Flamengo em cima, no campo do Flamengo. O Flamengo ficou muito atrapalhado, inclusive nas saídas de bola. O Fluminense conseguiu cercar bem. Queria saber de você como isso foi trabalhado durante a semana
e se o campo pesado acabou também condicionando um pouco, né, nessa entrega do Fluminense hoje. Sobre o campo, acho que dificultou, na verdade, porque o segundo tempo pesou bastante, tanto que o Arana saiu com dores, no final ali já estava, a perna já estava pesada, então acho que dificultou, na verdade, a nossa, tanto para a gente quanto para o lado de lá, né, no início de temporada, acaba atrapalhando, sim, o campo pesado. Mas acho que foi muito bem trabalhado. Ontem a gente fez um tático onde a gente, né, teve bastante conversa para encaixar como que a gente ia encaixar a marcação, e hoje a gente conseguiu neutralizar o Flamengo, acho que 90 minutos, como eu já falei, não me recordo do Flamengo ter uma chance clara de gol, né, um time que cria bastante, a gente sabe o quanto o Flamengo cria durante as partidas, e hoje a gente pôde neutralizar e ter até mais chances claras para fazer os gols, e acho que a vitória é muito merecida. O time se comportou muito bem, e é isso, cara. Acho que a gente tem que manter esse nível de atenção durante as partidas, que a gente tem grandes coisas para conquistar. Boa noite, Guga. Parabéns pela vitória. Eu queria perguntar sobre esse ritmo acelerado da temporada, que já começa com praticamente 2 jogos por semana, logo no começo, né, antes do Campeonato Brasileiro era um pouco mais à frente. O próximo jogo já é em casa de vocês pelo Campeonato Brasileiro, depois já tem um clássico também contra o Botafogo. O que muda nesse ritmo tão acelerado logo no começo da temporada? Obrigado. Acho que a gente vai precisar muito do elenco, a força do elenco. Acho que esse ano vai exigir muito isso, porque você manter uma regularidade do mesmo jogador jogando um jogo a cada 3 dias é muito difícil, assim, né? A perna vai pesar, vai cansar, porque também vai contar as viagens, vai contar tudo. Então acho que a força do grupo que vai prevalecer, que vai fazer a diferença durante a temporada. E eu acho que o grupo tem totais condições de brigar por coisas grandes. A gente já mostrou isso. E assim, a gente tem que estar todo mundo muito atento, porque a gente sabe que todo mundo vai ter que ter oportunidade para jogar e tem que mostrar dentro de campo. Guga, boa noite. Por diversas vezes nessa coletiva você falou em conquistar títulos, brigar por coisas grandes. Para você e dentro do grupo do Fluminense, isso se aplica também ao Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato muito longo, 38 rodadas, já começa nessa quarta-feira. Claro, tem que manter toda a regularidade e também, claro, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, o Cruzeiro também vai se colocar nessa briga. Dentro do grupo, tem esse papo também de tentar, quem sabe, conquistar o título do Brasileirão, Guga? Cara, com certeza. O tamanho do Fluminense não dá para escolher campeonato. A gente entra tanto no Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, a gente entra sempre com o pensamento que tem que vencer. A nossa responsabilidade tem que ser essa, de conquistar o título, e independente do campeonato que joga. E acho que o grupo tem totais condições de fazer um grande campeonato. Ano passado foi um ano um pouquinho diferente também pela Copa do Mundo, porque, né, a gente acabou tendo mais jogos que alguns por conta da Copa do Mundo. A gente não teve pausa e, enfim, acabou pesando um pouco mais. Mas a gente mostrou que a gente tem capacidade de conquistar o brasileiro. No segundo turno a gente não perdeu para nenhum time que estava no G4. Então, isso só mostra a grandeza do Fluminense e a capacidade que a gente tem de conquistar, sim, o brasileiro também. É isso, meu amigo. Obrigado. Não, faltou uma coisa para você falar. Não posso.